Sou Antônio Assis, sou jornalista, proprietário da Aramar Comunicações, sou professor no curso de jornalismo, sou também coordenador do curso da Universidade Cruzeiro do Sul. É uma alegria estar aqui no terceiro Fórum de Jornalismo Regional Especializado, organizado pelo SECOM, e poder conversar com o jornalista Rafael Ferraz, ativista pelos direitos da pessoa com deficiência, nesse Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Rafael Ferraz é editor do site jornalistainclusivo.com, e conversar também com a jornalista Marília Conil Maraciulo, repórter da Galileu e do Projeto Draft. Bem-vindos, Rafael e Marília. Obrigado. Obrigada. É um prazer muito grande. Prazer é todo nosso, né? Antes de iniciar, quero falar de uma ação muito importante. O SECOM, Centro de Estudos da Comunicação, apoia causas sociais em todos os seus eventos. Neste ano, repleto de desafios, a Casa Hope representa a causa apoiada nos eventos do SECOM. O público atendido pela Casa Hope é o mais vulnerável frente à pandemia do novo coronavírus. Crianças e adolescentes com câncer e transplantados, e seus tratamentos não podem esperar a pandemia passar. A arrecadação promovida pelo SECOM visa o apoio à campanha Adote um Leito da Casa Hope, tendo como meta inicial o valor de R$30 mil, quantia correspondente ao custo de um leito durante o ano inteiro pela instituição. Vamos lá colaborar, né, gente? O QR Code está aqui na tela, vocês podem colaborar com qualquer quantia. Notícias contra o ódio, a importância do jornalismo no combate ao preconceito. Nosso ponto de partida coloca o jornalismo no papel de combater o preconceito, o ódio. É um pressuposto de que não basta reproduzir um modelo de jornalismo que fica na redação aguardando a notícia chegar, seja ela qual for. Uma ideia meio de passividade, uma ideia espontânea de cobrir os acontecimentos, que tem força para chegar à redação. Não, estou falando de um bom jornalismo que sai à caça das histórias para contar e que tem uma posição diante dos acontecimentos. Será que estamos cumprindo bem esse papel de descobrir e revelar, denunciar violências antes que elas prejudiquem o nosso público? Bom, com essa provocação, convido para iniciar o nosso diálogo a jornalista Marília Conil Maraciulo, repórter da Galileu e do Projeto Draft. Podemos começar, Marília? O que você acha? Sim, bom, então, eu já tinha até batido um papo antes com o Rafael, né, sobre esse assunto, que a gente concorda que o jornalismo ele tem um papel fundamental nisso, seja na parte de bastidores, né, quanto na parte de divulgar uma mensagem mesmo, né, e as pautas, a escolha da pauta. Mas quando eu falo na parte dos bastidores, eu acho que muita gente, assim, o público em geral, né, às vezes não percebe que a simples escolha de uma fonte, né, ou de quem vai falar, que voz a gente vai trazer, já pode ajudar a mudar a mensagem, né, e a diversificar mais as nossas pautas. No meu dia a dia como repórter, uma coisa que eu busco muito fazer, por exemplo, é sempre ter, e aí isso até foi uma campanha que a Galileu começou, né, que a editora na Galileu que sugeriu que a gente sempre tivesse especialistas mulheres, né, cientistas, porque já na ciência não é um campo que já tem menos mulheres, né, então a gente faz questão de sempre tentar ter uma fonte feminina. E agora também, nos anos recentes, assim, principalmente nesse ano, a gente começou a se atentar muito também para trazer especialistas negros, que a gente notou que a gente também não dava muita voz, e por ser texto, né, não impresso ou online, às vezes a gente até nem vê o entrevistado, ou o entrevistado não aparece, mas é importante sim ter essas vozes, porque cada pessoa ela traz uma experiência de vida diferente que vai se refletir na opinião, né, ou no que ela tem a contribuir, que a nossa profissão ela é uma coisa colaborativa, né, não, o trabalho do jornalista ele nunca é feito sozinho. Então eu acho que são esses dois pontos assim para se pensar, tanto
o pensar pautas que, né, que abordem inclusão e diversidade, mas também no fazer, no bastidor, trazer isso, né? Como é que era mesmo a frase que eu usei, Rafael? Walk the talk, né? Walk the talk, Isso, fazer aquilo que a gente prega, né? exatamente. A experiência do jornalistainclusivo.com, Rafael, conta para nós um pouco. Eu imagino que você também consegue estar aí um passo à frente, enxergando um pouco esse cenário e antecipando bastante coisa para a gente, né, com o jornalista.com. Conta para nós um pouco. Com certeza. O site jornalista.com, na verdade, não é para falar só de assuntos relacionados à pessoa com deficiência, porque todos os assuntos onde estão relacionados às pessoas relaciona também com as pessoas com deficiência, né? Só que a gente acaba, eu digo a gente porque eu sou tetraplégico, a gente acaba sendo lembrado de uma forma não como um ser humano, como qualquer outra pessoa, mas como uma pessoa com deficiência, como aquele modelo de superação, né? E todo esse discurso que a gente tenta desconstruir, na verdade. Então, sim, tendo um relacionamento maior com profissionais que têm alguma deficiência, é a mesma questão de você procurar as pautas com um olhar para as pessoas com deficiência, seus familiares, assim como o fazer jornalístico, dando preferência também para esses profissionais. Porque, por exemplo, na questão racial, né, a gente fala assim, eu não sou preconceituoso, eu até tenho um amigo negro. Não, mas você consome informação, você lê um livro de um autor negro, de uma mulher. Então, eu acho que, sendo pessoa com deficiência, sendo a pessoa preta, sendo a mulher, eu acho que a gente precisa sempre se atentar a isso e realmente são grupos excluídos onde a gente já sabe mais ou menos aonde olhar para se antecipar e saber o que está faltando, o que pode, de repente, ser mudado. A gente tem agora a questão da educação inclusiva, né, que acabou caindo, e que para toda a comunidade de pessoas com deficiência, surdos, deficiência física, intelectual, para a gente é um avanço, porque segregar não é a solução, né? Então, sim, com pautas e fontes relacionadas às pessoas com deficiência, a gente consegue se antecipar um pouco aí do que pode acontecer. Eu toco nessa questão de se antecipar, pensando um pouco o Ricardo Noblat, ele fala isso, né? O jornalista brasileiro, ele tem um pouco, tem uma prática, às vezes uma insegurança de antecipar os acontecimentos, né? Mas que nós precisamos, os jornalistas são profissionais competentes, são preparados, né? Intelectualmente preparados para enxergar cenários, imaginar possibilidades. Então, os jornalistas precisam se antecipar. E diante dessa questão né, que nós falamos assim, notícias contra o ódio, às vezes a notícia chega, o acontecimento explode, né, e nós temos que noticiar, né, lógico, mas talvez a gente possa ser mais criativo de enxergar situações que precisam vir para o debate, né, porque amanhã ou depois isso pode se transformar num triste episódio da sociedade, né? Então, eu queria que vocês relatassem no dia a dia. Eu sei que nas redações, né, nós temos profissionais muito bem preparados, editores-chefes, repórteres, que lutam no dia a dia para fazer um bom jornalismo e enfrentam lá, né, cada um na sua situação, enfrentam desafios grandes. Mas como esse desafio pode também estar presente dentro dessa ideia de buscar assuntos novos? Que assuntos novos, né? Como no dia a dia vocês lidam com isso, de poder antecipar um cenário, nos ajudar a construir um cenário melhor no jornalismo também? Pode começar, Marília. Eu acho isso é muito interessante falar, porque a gente tem que, mesmo que, assim, na cobertura diária, é difícil, às vezes, né, pensar numa coisa, num pano de fundo, na questão que está mais de base, mais estrutural. Isso aí eu acho que fica a cargo do jornalismo especializado e do jornalismo
de formato longo, né? Ou quem tem pelo menos uma semana para se aprofundar, que é o caso da Galileu. O draft é uma coisa mais voltada para empreendedorismo, né? Mas, assim, quando a gente tem essa possibilidade de se aprofundar, eu tenho percebido, assim, na minha experiência, que é sempre muito importante a gente olhar para a história. O que eu sempre, como repórter, eu busco fazer, assim, o que já aconteceu antes na história que tenha sido parecido com esse evento de agora e que a gente pode aprender, o que a gente pode trazer, né, para refletir sobre o que está acontecendo. Eu acho que a história sempre tem muito que nos ensinar. Eu diria isso, assim, eu acho que é importante a gente sair um pouquinho do local, né, daquele foco e tentar botar uma lente um pouquinho mais, tá, mas no longo prazo, o que isso significa? Lá atrás, o que já aconteceu? Como é que a gente contextualiza isso melhor? Muito bom, exatamente. O que você acha, Rafael? Como é que você Não, vê eu isso no dia a concordo. dia? Uhum. Eu acabo ficando muito preso aos assuntos relacionados às pessoas com deficiência, porque a gente tem que ter um olhar, né, justamente para as questões relacionadas aos problemas, à problemática das pessoas com deficiência. Então, por exemplo, a gente ultimamente está muito de olho na questão da educação e a questão de acessibilidade digital, porque é inevitável. O alcance das redes sociais hoje, principalmente nesse momento de pandemia, é gigantesco. E é justamente nas redes sociais onde as pessoas com deficiência se encontram. Então, o nosso olhar hoje está muito direcionado a essas questões práticas mesmo, né? De tentar alertar sobre descrição de imagem. Por exemplo, hoje aqui, até de uma forma gentil, eu gostaria de dizer que eu estou acostumado nessas lives que a gente faz, no início, quando a pessoa vai se apresentar, ela fala, eu sou o Rafael, um homem de pele branca, uso óculos, né? Então, assim, são eventos onde passa legenda. A gente está muito focado hoje nisso, nessa problemática, porque outras questões maiores, como a Marília falou, você teria que se aprofundar, e geralmente envolve política, né? Então, políticas públicas dos direitos das pessoas com deficiência. Então, é um pouco difícil a gente conseguir também alcançar aí todo o espectro das pessoas com deficiência, porque é muita coisa, né? O Jornalista Inclusivo é um site pequeno, é um site novo, né? Então, você imagina, para eu como único editor, para falar da questão de saúde, questão de educação, questão de direito, questão de fisioterapia, né? É bastante coisa. Mas, sim, a gente precisa estar sempre disposto a sair, né? Não olhar só para aquela questão prática, como a gente tem feito ultimamente, e tentar olhar um pouco de fora, né? Para essas questões um pouco maiores. Muito bom. Agora, como vocês veem, assim, não necessariamente na dinâmica, no dia a dia que vocês estão aí atuando, mas no jornalismo, né, como um todo, como é que vocês veem isso? Porque, bom, a gente tem registrado notícias muito amargas, né, muito tristes, e a gente continua registrando, é claro, continuamos cobrindo os acontecimentos, mas vocês acham que, como o jornalismo pode cobrir esses acontecimentos e não ficar apenas nele, né, acontecimentos violentos, como o jornalismo pode adotar uma prática de contribuir para que a notícia vá além do acontecimento ruim, né, e que possa apontar caminhos, soluções, né? Porque a rede né, quando explode uma situação de violência, de ódio e tudo mais, ela está sempre relacionada com uma teia de outras violências, né? Então, não sei como vocês veem que o jornalismo está cobrindo, qual a avaliação que vocês fazem, como poderia ser. Queria também dialogar nesse nível com vocês. Como é que vocês acham que deveria ser? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Que a gente quer que o jornalismo, que o papel do jornalismo
informar as pessoas e tentar fazer elas refletirem, né? O que eu sinto no jornalismo brasileiro é que o jornalismo brasileiro ele é muito apegado a uma ideia da imparcialidade, mas que isso acaba, às vezes, sendo pior do que, assim, tomar uma posição, assim, porque tem coisas que são erradas e são erradas, ou, sabe, mentira é mentira, fato é fato. Então, o que eu percebo, às vezes, no jornalismo brasileiro é que a gente fica muito preso num declaratório e muito preso num fulano disse, mas aquilo é mentira, aquilo que o fulano disse é mentira, então não tem nem que publicar, mentira é mentira. Eu acho que o caso mais gritante que a gente teve foi das eleições americanas, né, que as redes simplesmente interromperam lá um discurso do Trump porque ele estava mentindo descaradamente. E eu acho que como jornalista, a gente tem que começar a se posicionar um pouquinho mais, sabe? Assim, poxa, tal atitude é racista porque é racista, não preciso explicar, sabe? Não preciso passar pano ou dizer que é um suposto. Se é o que é, eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais claro, sabe? Nosso presidente, ele é um cara machista, homofóbico, racista, ele é. Então, não precisa ficar, sabe? Eu acho que a gente tem muito medo de se posicionar como jornalista no Brasil e falta um pouco. Mas a gente também tem excelentes repórteres e repórteres que são muito ousados e que, apesar de tudo, apesar das ameaças e da nossa situação, que ser jornalista no Brasil não é fácil, a gente é mal pago, trabalha muito, é isso, né? É muito fácil ver de fora quantos erros um jornal cometeu ou o que ele deixou de fazer, mas quando tu tem 1 hora para entregar a matéria enfim, não é fácil estar numa redação. Então, eu acho que, apesar dos pesares, o que mantém o jornalismo brasileiro são os repórteres, é a galera que continua insistindo e, apesar de tudo, dando o seu melhor, né? Verdade. Realmente. É aquela questão de querer defender o indefensável, né? De trazer um outro lado, custe o que custar. Sim, tem que trazer um outro lado, mas, assim, quando o outro lado é fascista, não tem, esse outro lado não tem que existir. Eu acho que nós temos muitas referências na nossa história do jornalismo, a Marília falou, né, da gente se apoiar na história da sociedade contemporânea, e na história do jornalismo nós temos muitas referências que nos apoiam, né, e o nosso próprio Código de Ética diz, né, o jornalista deve combater o assédio, deve combater qualquer forma de violência, né? Quer dizer, qualquer injustiça. Então, é preciso entender isso como um lado, nós temos um lado da sociedade, que é o lado da boa convivência, da democracia, né? do respeito, e quanto a isso, são valores que a gente precisa lutar. Por isso que eu digo, né? Acho que eu também acredito que nossos profissionais, eles são muito competentes, são muito criativos, e por isso também que eu acho que a gente precisa cobrar que eles pensem, né? Que eles nos ajudem a colocar em pauta as coisas que fortalecem essa sociedade, né? Do respeito, da democracia, antes que as coisas entornem, que as coisas fiquem muito ruins, né? Então, fala um pouco mais, Rafael, do projeto, quando começou e como é que ele, né, lida no dia a dia com essas questões de trazer a inclusão, de trazer esse diálogo da inclusão. O site surgiu há pouco tempo, foi em junho que eu lancei, mas o projeto já está nas redes sociais, em outros sites, desde 2017. Né? Eu me formei em jornalismo em 2006 e desde o primeiro ano, em 2002, eu já trabalhei em rádio AM, jornal impresso. Em 2011, eu fiquei tetraplégico, eu estava trabalhando com assessoria de imprensa, então comecei já a trabalhar em home office e me desliguei dessa assessoria e vi que estava na hora de informar para as pessoas, oferecer as informações que eu precisei buscar quando eu fiquei com essa deficiência física. Porque quando a sua vida dá essa mudada, você não sabe nada a respeito. Você busca informações e tem muito diz que me disse, eu acho.
Então, eu falei, não, como jornalista, eu vou unir o útil ao agradável, né? A minha condição física com a minha formação. E vou buscar aí os melhores formatos mais fidedignos, fiéis, para poder informar para as pessoas sobre os seus direitos, para as famílias. Então, chegou agora na questão da pandemia, eu falei, bom, já que não tem para onde correr, eu vou lançar meu site, né? Tenho aí duas pessoas do Maranhão, que é uma advogada especializada no direito da pessoa com deficiência, que escreve artigos, né? Agora, a questão de pauta de notícia, fica tudo comigo. Então, eu estou direto em contato com assessoria de imprensa, repórteres, por exemplo, do governo, né? A gente tem que ver sempre o que está saindo de notícia, né? E é interessante a gente tentar sempre relacionar os assuntos, né? Por exemplo, quando é inevitável falar de uma notícia ruim, é tentar trazer uma solução para aquilo, né? Não adianta só a gente informar um caso de capacitismo e não falar o que é isso, ou como evitar isso, né? Como que a gente pode transformar esse pensamento. Então, o jornalista inclusivo trabalha muito nessa questão de querer mudar paradigmas, né? As pessoas precisam entender que a pessoa com deficiência não está ali para ser exemplo de superação, né? Guerreiro é bombeiro, é policial, né? Guerreiro está no gibi, né? Por exemplo, você pega aí os paratletas, esses sim são heróis. O que imagina um tetraplégico que consegue pedalar numa maratona, esse sim é um exemplo, né? Agora, as pessoas com deficiência não. Então, a gente quer muito isso no site Jornalismo Inclusivo. Tentar mudar um pouco a visão. Entendi. Eu queria que a Marília falasse um pouco do draft para nós, que é pensar novos cenários, inovação, como é que funciona? A gente basicamente pensa sempre que é possível empreender, né, ou ganhar dinheiro com uma causa, assim, que uma coisa não exclui a outra, né? Dá para fazer o bem e fazer disso, né, seu modo de vida. Então, a gente está sempre buscando histórias de empresas e de empreendedores que inovaram e que são esses exemplos, né, de que a gente pode unir uma causa a um negócio. É basicamente isso, assim, né? A gente tenta... Eu tenho bastante pauta para te passar sobre isso aí. Viu? Ah, é? Pode mandar. As coisas estão meio lerdas desde a pandemia, né? Porque aí a gente perdeu vários clientes e tal, então tá um pouco devagar, mas aos poucos estamos retomando. Eu acho interessante que o olhar das pessoas, dos empreendedores, já está mudando um pouco, inclusive em relação às pessoas com deficiência, que estão começando a perceber que inclusão e acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência, é para todas as pessoas e que essas também têm condições de desenvolver bons trabalhos como qualquer outra pessoa. Rafael, eu acho que... desculpa, pode falar, Marília. Só até para já concluir o pensamento, eu acho que cada vez mais a gente está começando a mudar o pensamento de que mulheres, pessoas com deficiência, negros, enfim, o que o diferente não é uma minoria. Minoria, nós somos a maioria, sabe? Minoria é aquele homem branco, padrão, heterossexual, cis. Isso é a minoria. A maioria é diferente, a maioria é diversa. E eu acho que quanto mais a gente entende isso, mais a causa da inclusão vai sendo abraçada. Muito bom. É isso aí. Eu ia pedir, Rafael, nesse Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, qual é a manchete que você gostaria, qual é a notícia que você gostaria de publicar no jornalistainclusivo.com? Foi, inclusive, um post que eu fiz hoje no Instagram. Somos, infelizmente, 1% do mercado de trabalho e 1% na política. A gente teve uma alta aí de candidatos com deficiência, mas a gente continua ali como uma minoria da minoria da minoria nessa questão. Então, eu acho que é isso. A sociedade ainda precisa entender
que tem que ter emprego para todo mundo, assim como tem que ter emprego para a pessoa com deficiência, independente da deficiência dela. Eu, na minha área, não tenho... Minha deficiência não me atrapalha em nada, né? Se eu preciso usar a cabeça, a voz e as mãos, mesmo que nem usasse as mãos, né, eu poderia trabalhar em qualquer redação. Então, aqui na minha cidade, em Itu, no interior, por exemplo, eu já não conseguiria trabalhar nas redações daqui. Então, a minha manchete é essa: vamos acessibilizar o mundo. Só assim vai ter inclusão. Tá aparecendo aí? Ok. Muito obrigado. Acho que o nosso tempo aqui, estou recebendo uma informação que nosso tempo está apertado. Eu não sei se a Marília tem algumas considerações finais, alguma coisa assim, para fazer, para a gente se despedir. Quero agradecer a sua presença, a sua participação. Obrigada pelo convite, gente. E é isso. Vamos tentar ser mais inclusivo no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Tá bom. Muito obrigado, então, Marília Conil Maraciulo, repórter da Galileu e do Projeto Draft. E, Rafael, também quero agradecer o diálogo aqui bastante rico contigo. Tem alguma mensagem final que você quer deixar aqui com a gente? Não, é isso mesmo. Quero agradecer. Foi um convite que eu realmente não esperava. Não estou acostumado a fazer muitas lives, então fiquei muito contente. Obrigado. Tá bom, nós que agradecemos em nome do SECOM, e esse painel que foi bem bacana, a gente poder dialogar aí sobre os desafios aí, como a gente pode tornar a nossa atividade jornalística mais eficiente no combate ao ódio. Então, me despeço.